Olá, meus amigos. Todos tranquilo? Tá. Gostaria de falar para vocês um pouquinho sobre o cumprimento de sentença, sobretudo no que diz respeito ao cumprimento de sentença de pagar a quantia certa, tá? Vocês têm que diferenciar o cumprimento provisório do cumprimento de sentença. O cumprimento de sentença definitivo, tá? Ele há uma sentença transitada em julgado, ao passo que o provisório não. Inclusive o provisório, a sentença, né, que é o objeto da ação, ela está sofrendo um recurso com efeito, sem efeito suspensivo, o que seja a possibilidade do exequente pedir o cumprimento provisório, mas não o cumprimento definitivo. O cumprimento definitivo de pagar a quantia certa, ele é feito pelo exequente, não pode ser feito pelo juiz de ofício. Tá? Isso é uma disposição expressa no nosso código. E o prazo que da feita que é feito esse requerimento de cumprimento de sentença de pagar a quantia certa, o prazo que o executado ele tem para fazer o pagamento desse débito é de 15 dias. Esse prazo de 15 dias é o prazo que o executado dispõe, né, para fazer o pagamento de forma voluntária. Tá? O que ocorre se ele não fazer o pagamento nesse prazo de 15 dias? Basicamente, a sentença ela poderá ser levada a protesto pelo exequente, tá? Será em nome do executado, e também abrirá margem para incidir a multa. A multa que será de 10% sobre o valor do débito, e também haverá a inclusão de 10% de honorários advocatícios. Transcorrendo esse prazo de 15 dias, tá? Abre-se o prazo de mais 15 dias para que o executado impugne esse cumprimento de sentença, tá? A impugnação, meus amigos, ele não vai poder discutir o direito em si. O direito já foi dado na fase de conhecimento e está coberto pela coisa julgada. O que ele pode discutir aqui é algumas defesas, tá? Que estão previstas no nosso código. A exemplo, por exemplo, do cálculo, do valor, da competência dos juízos, questões que não se atêm precisamente à matéria em si, que já foi coberta pela coisa julgada. Tá? Eu posso dar um exemplo para vocês do que o executado ele pode alegar na impugnação. Um deles é o excesso de execução, que se consubstancia no fato de o executado ele poder alegar que o débito, que o crédito do exequente seja com valor excessivo, tá? Mas eu quero que vocês saibam que o executado não pode apenas alegar, ele tem que comprovar através do quê? De um cálculo, né? Ele tem que discriminar o percentual, os juros, enfim, o cálculo para que haja a devida impugnação. Se não houver essa comprovação, essa tese, essa defesa já de imediato será rechaçada pelo juiz, tá? Outra defesa também que pode se alegar é a questão dos fatos modificativos e dos fatos extintivos, né? Do direito em si. Só que é o seguinte, nesse caso, só se ocorrer tais fatos, né, após o trânsito em julgado da sentença, tá? Um exemplo, compensação. Suponha que o exequente e o executado sejam credores um do outro. Nesse caso, o Código Civil estabelece que poderá haver a compensação dos créditos. Porém, meus amigos, o executado ele não pode alegar uma compensação que ocorreu antes do trânsito julgado da sentença, tá? Isso porque ele já perdeu a oportunidade, já foi coberto pela preclusão. O correto era ele alegar antes do trânsito julgado. Então, quero que vocês guardem isso. Os fatos extintivos e os fatos modificativos do direito em si só podem ser alegados na impugnação se ocorrerem após o trânsito e julgado da sentença, ok? Outra coisa que eu quero que vocês saibam, que o cumprimento de sentença, ele correrá normalmente
E ainda que haja impugnação, o cumprimento de sentença ele não terá efeito suspensivo. Então, os atos de execução poderão ocorrer normalmente, tá? Então, quero que vocês tomem muito cuidado com isso. Pode haver o efeito suspensivo do cumprimento de sentença com a impugnação? Pode. Há uma hipótese que pode. Mas o executado vai ter que garantir esse débito, né? Essa execução. E, além disso, ele tem que comprovar uma tutela provisória de urgência. Ele tem que comprovar que o caso em si, ele pode dar danos irreparáveis a ele. Então, não é uma coisa muito simples. Bom, ainda que haja esse efeito suspensivo, vocês têm que saber que isso não tem o condão de impedir que haja o reforço da penhora, tá? Então, ainda que haja o efeito suspensivo dado pela garantia que o executado oferece em juízo mais a tutela provisória, isso não tem o condão de impedir, por exemplo, que haja o reforço da penhora, tá bom? Basicamente, era isso que eu gostaria de falar para vocês sobre o cumprimento de sentença de pagar a quantia certa, tá bom? Até mais.